Alimento Diário, série Gálatas. O único evangelho, o Evangelho de Cristo. Livro 1. Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 2. Tema: Cristo se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso. Leitura bíblica desta terça-feira. Atos capítulo 15, versículos de 36 a 41. Versículo para ler com oração, Colossenses capítulo 1, versículo 25. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Como Deus preservou a verdade do Evangelho. A igreja em Jerusalém começou como uma igreja modelo para todos nós. Entretanto, esse modelo acaba no capítulo 15 de Atos. No capítulo 21, vemos Tiago dizendo que havia dezenas de milhares de judeus que creram no Senhor Jesus e todos eram zelosos da lei, ou seja, praticantes da lei. Vamos ler Atos capítulo 21, versículo 20. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Eram cristãos, criam em Jesus, mas continuavam praticando a lei. Esse é o assunto abordado em Gálatas. Se Deus não tivesse preparado Paulo desde sua impactante conversão, sua ida para Antioquia com Barnabé, onde permaneceram servindo ao Senhor por um ano, até que o Espírito Santo os enviasse para sua primeira viagem missionária, a verdade do Evangelho não teria sido preservada. Não teríamos acesso à economia de Deus, a seu plano de salvação e a tudo o que desfrutamos hoje. Graças à soberania de Deus ao preparar Paulo, isso não foi apagado. Paulo foi separado e preparado por Deus para completar a revelação de sua palavra, o que inclui a verdade do Evangelho, como vimos em Colossenses capítulo 1, versículo 25. Se o Senhor não tivesse preparado Paulo e o envio ao mundo gentil para pregar o Evangelho e escrever as revelações que havia recebido de Deus, provavelmente a verdade do Evangelho teria sido extinta com a igreja em Jerusalém. Embora o início da igreja em Jerusalém tenha sido maravilhoso, sua segunda etapa foi desastrosa. O que estamos falando é importantíssimo. Se a carta aos Gálatas não tivesse sido escrita, não teríamos clareza sobre o que praticar, a lei ou o evangelho verdadeiro. Temos essa clareza graças aos escritos de Paulo, principalmente a carta escrita aos Gálatas. Vejamos então o contexto da carta de Paulo aos Gálatas. Os destinatários da carta eram as igrejas da Galácia, levantadas por ele e Barnabé em sua primeira viagem missionária. Vamos ler Gálatas capítulo 1, versículos de 1 a 3. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles navegaram de Antioquia a Chipre, e de Chipre à região da Galácia. Foram primeiramente para Antioquia da Pisídia, que é outra província, e de lá para Icônio, Listra e Derbe. Essas são as 3 cidades principais da Galácia, as quais foram revisitadas por Paulo e Silas em sua segunda viagem missionária. Leia Atos, capítulo 15, versículos de 36 a 41. Entre a primeira e a segunda viagem missionária de Paulo, ocorreu a reunião descrita no capítulo 15 de Atos. O assunto tratado nessa reunião ficou claro nesse versículo. Vamos ler Atos, capítulo 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos:
se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. É evidente, pelo teor da carta aos Gálatas, que aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, ou seja, a influência das práticas judaicas, havia chegado não somente a Antioquia, mas também, devido à sua proximidade, à Galácia. As igrejas na Galácia foram levantadas por Paulo em sua primeira viagem missionária, que aconteceu entre os anos 45 e 50 d.C., período em que ocorreu a reunião descrita no capítulo 15 de Atos. Já a segunda viagem missionária de Paulo aconteceu entre os anos 50 e 54 d.C., período em que Paulo percebeu a influência dos judaizantes. As igrejas da Galácia foram muito abaladas por esse ensinamento. Vamos ler Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E mais, vamos ler Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? A palavra fascinou significa enfeitiçou. Voltar à prática da lei após receber a salvação pela graça é o mesmo que declarar que Jesus foi crucificado em vão. Os judaizantes eram pessoas que se diziam cristãos, mas insistiam que ainda era necessário seguir a lei de Moisés e os costumes e tradições judaicos, em especial a circuncisão. Paulo chegou a chamá-los de falsos irmãos. Vamos ler Gálatas, capítulo 2, versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a vossa liberdade que temos em Cristo Jesus, de reduzir-nos à escravidão. Para os judaizantes, se os gentios quisessem ser salvos, crer em Jesus era apenas o primeiro passo. Em seguida, os gentios precisavam praticar a circuncisão e guardar a lei de Moisés. Esse era o outro evangelho que os judaizantes pregaram aos gentios na Galácia. Cristo morreu para nos libertar da escravidão do pecado e da lei. Graças a Deus, quem está em Cristo Jesus não está mais sob a escravidão do pecado nem da lei. Pegue um papel e anote, de acordo com o áudio que você ouviu, a luz que você recebeu na palavra, uma direção e uma admoestação.